Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um algoritmo super clássico de busca em ambientes contínuos. Nós vamos aprender o algoritmo de campos potenciais. Vamos ver como ele funciona? Bom pessoal, os campos potenciais são um dos algoritmos mais clássicos que existem aí em robótica móvel e é a porta de entrada geralmente para algoritmos de busca de caminhos. Ele é um algoritmo que busca caminhos em ambientes contínuos, tudo bem? Ele é um algoritmo que foi criado, na verdade, nos anos 80 para manipuladores robóticos em primeiro lugar, tudo bem? Mas logo em seguida já foi adaptado para a robótica móvel e ele se tornou um clássico justamente porque ele é um algoritmo super simples de ser entendido, super fácil de ser aplicado e ele responde muito bem a diversas situações, tudo bem? Vamos dar uma olhada então como esse algoritmo funciona. Bom pessoal, os campos potenciais são baseados naquele conceito físico de dois pontos carregados com cargas elétricas iguais ou diferentes. Ou seja, vai se basear então no fundo, em atração ou repulsão, não é, de partículas, tudo bem? E no fundo, isso é tudo que você precisa saber para entender bem esse raciocínio. Bom, e para converter esses conceitos para a robótica móvel, nós vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que você sabe onde está o robô, ou seja, qual é a posição atual dele, e você sabe onde ele quer chegar, tudo bem? Bom, se nós vamos aplicar então esse princípio de atração e repulsão, nós podemos fazer então com que esses dois pontos, né, o ponto do robô e o ponto objetivo, tenham cargas elétricas diferentes. O que vai acontecer é que eles vão se atrair um para o outro, vai aparecer uma força de atração entre eles. Bom, o que aconteceria naturalmente é que essas duas partículas andariam em direção uma à outra até se colidir ali no meio do caminho, não é verdade? Só que no nosso caso, o ponto objetivo ele não pode se mover, ele é um ponto fixo, tudo bem? Então o único ponto que pode se mover, que é variável no tempo, é a posição do robô, não é verdade? Ou seja, nós temos que uma força é um vetor, não é verdade? E um vetor tem o quê? Uma determinada magnitude, uma intensidade, e uma direção e um sentido, não é verdade? Bom, então ele é alguém que te aponta para algum lugar e quer te dizer alguma coisa, não é isso? Pois muito bem. Então basta seguir, né, na direção e no sentido desta força de atração que nós vamos chegar diretamente no nosso ponto objetivo. E é só isso mesmo. E tecnicamente, se você parar para pensar, está resolvido o problema. Nós sempre vamos seguir, então, diretamente para o nosso objetivo pelo caminho mais curto possível, que é o quê? Uma linha reta entre ambos. Está resolvido o problema. No entanto, se a gente colocar um obstáculo nesse ambiente, e aí? Como é que a gente faz? Porque até o momento o robô não tem informações sobre esse obstáculo. Lembra? Não é? O que nós temos aqui, então, são forças de atração e repulsão causadas aí por cargas elétricas iguais ou diferentes. Não é isso? Pois muito bem. Então, até o momento, esse robô não está enxergando esse obstáculo. No entanto, se nós fizermos o obstáculo ter a mesma carga que o robô, ou seja, né? Se o robô é positivo, o obstáculo também é positivo, por exemplo, o que vai acontecer é que objetos com cargas iguais se repelem, não é verdade? Então vai aparecer o quê? Uma força de repulsão entre o robô e o obstáculo, que vai jogar o robô para longe desse obstáculo. Tudo bem? E aí nós temos então a composição de duas coisas, dois superpoderes. Bom, vocês aí já estão todos acostumados com esse conceito de agregação de superpoderes, não é? Nós já fazemos isso desde a época do controle, não é verdade? Bom, aqui não é diferente. Nós temos um superpoder que nos atrai para onde nós queremos ir, o nosso ponto objetivo. Nós temos um outro superpoder que nos repele daquele lugar onde nós não queremos ir, que são os obstáculos, não é verdade? Então a agregação desses dois superpoderes, que é a força atrativa e a força repulsiva, nos dão o quê? Uma força
resultante. Se lembra disso, né? Quando nós somamos dois vetores, duas forças, temos uma força resultante, pela regra do paralelogramo, lembra disso? Não é? E esta resultante, ela vai fazer então as duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai nos levar ao nosso objetivo e nos desviar dos obstáculos enquanto nos deslocamos por aí. E é esse o algoritmo de campos potenciais. É isso e é só isso. Muito legal, não é verdade? É uma ideia simples e fácil de ser aplicada. Muito bem, então a ideia você já tem. É isso daí que nós temos que fazer. A partir de agora, nós temos que saber como nós vamos gerar essas forças atrativa e repulsiva, para que nós consigamos, então, combiná-las, não é, numa força resultante que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Bom, daí então vem o nome do método, campos potenciais. Então implica que vão ter campos potenciais. O que são campos potenciais? Superfícies. Você já está acostumado com isso desde quando nós conversamos sobre Lyapunov e estabilidade de sistemas dinâmicos. Se lembra disso? Nós tínhamos uma bolinha que descia aí, não é, por um buraco até um determinado ponto final, que era o fundo do buraco, não é verdade? Pois muito bem, o buraco é um campo potencial. E todas as vezes que um objeto toca num campo potencial, ele gera uma força. O campo potencial gera forças no ponto em que o objeto toca este campo. No caso da bolinha, por exemplo, no ponto onde ela toca, não é, a superfície buraco, aparece uma força gravitacional que leva ela, né, para o fundo do buraco, gerando velocidade. Não é isso? Pois muito bem, é exatamente a mesma coisa. O que nós temos que conseguir então é um campo potencial atrativo e um campo potencial repulsivo. Tudo bem? Veja como esses conceitos de superfícies que geram, não é, forças e velocidades e acelerações são recorrentes em todos os assuntos que nós temos aí em engenharia, em física, em química, em todas as nossas ciências exatas. Tudo bem? Pois muito bem, vamos falar então do campo atrativo. Como é que nós podemos então formar um campo atrativo? Ora, você pode pensar no seu próprio campo atrativo aí, você pode inventar o seu. Mas aqui agora nós vamos aprender o classicão mesmo, né? O primeiro de todos. E a partir do momento que você entendê-lo, você pode até inventar o seu, de repente. Tá bom? Bom, o primeiro campo atrativo que foi, né, utilizado é essa equação que você está vendo. Então ele é baseado na distância entre o ponto objetivo, que é onde nós queremos chegar, e o robô. E esse campo potencial é um campo quadrático, é a distância ao quadrado, como você pode ver. Tudo bem? Olha, essas duas constantes, você está vendo? O meio? Bom, o meio aí você já sabe que ele vai ter que, né, sumir por meio de uma derivada, tudo bem? Então ele está aí justamente para isso. Mas essa constante que você está vendo, o K atrativo, tá? Essa constante é justamente para nós darmos uma certa influência conveniente. Então nós vamos regular a influência deste campo por meio dessa constante. Se é uma constante muito grande, esse campo tem muita influência no nosso robô. Se ela é pequenininha, ele tem pouca influência, e é isso daí. Tudo bem? Bom, se nós temos um campo atrativo quadrático, ele já tem esse formato aí que você está acostumado, desde a aula do Lyapunov. Lembra disso? Pois muito bem, é justamente o que vai acontecer aqui. Nós temos uma bolinha descendo por um buraco, ou seja, as nossas velocidades vão ser geradas na direção oposta ao do gradiente. Muito bem, chegamos mais uma vez aos conceitos de gradiente e de gradiente descendente, no caso, não é? Porque nós queremos ir aí para o fundo desse buraco, que é justamente esta quadrática, não é isso? No fundo desse buraco, dessa quadrática, é o nosso ponto objetivo, que você se lembra aí desde a época do Lyapunov, e também foi visto isso no nosso vídeo sobre, né, gradiente descendente. Então, dependendo de onde o nosso ponto está sendo tocado nessa superfície, automaticamente nós temos um recurso, que é o gradiente. Você lembra? O gradiente é uma bússola que sempre aponta
para onde cresce mais a nossa função, tudo bem? Se nós formos do lado oposto ao do gradiente, no sentido oposto então ao do gradiente, nós vamos descer em vez de subir. E é justamente o que acontece aqui, né? Ou seja, aparece uma força que nos atrai justamente para onde? Para onde nós queremos ir, que é o ponto mínimo desta quadrática, tá? Então, o que acontece é que a nossa força atrativa é justamente quem? É justamente o sentido oposto ao do gradiente. E, bom, eu vou colocar aqui para você o exemplo que nós temos, não é, de como calcular esta força, né, no ambiente bidimensional, por exemplo, que é justamente o que nós temos usado com o nosso robô móvel. Então, nós temos aí que a nossa força atrativa é obtida por meio da regra da cadeia, e nós temos ela nesse formato final, que é basicamente o quê? O erro entre o ponto objetivo e o ponto atual do robô, multiplicados, escalados, justamente pela constante atrativa. E é isso, e é só isso, e esta força aí nos leva para onde nós queremos. Bom, mas também existem, né, os obstáculos, nós queremos nos desviar desses obstáculos. Bom, então nós temos que criar campos repulsivos para cada um dos obstáculos que existirem no ambiente, não é verdade? E você pode, claro, da mesma maneira do atrativo, pensar no seu próprio campo repulsivo, você pode inventar o seu, tudo bem? Mas aqui então nós, como você já sabe, nós vamos ver o clássico. E o clássico tem esse formato que você está vendo aí. Como você pode ver, ele é baseado na distância entre o robô e os obstáculos, cada um deles, tudo bem? E aí o que vai acontecer é que nós temos uma quadrática do inverso dessa distância. Nós temos também, não é, o conceito desse ε0, que é justamente o quê? Uma distância a partir da qual o obstáculo vai ou não influir, não é, na nossa navegação. Como você sabe, não é? O obstáculo, se estiver muito longe, ele não influencia na nossa navegação. Ele só vai influenciar se a gente tiver uma determinada distância, não é, de segurança dele. Tá? Se a gente entrar, então, dentro dessa zona de eventos aí, não é, desse ε0, então, a partir desse momento, nós vamos sentir o quê? Nós vamos sentir os efeitos desse obstáculo na nossa navegação. E, bom, como você já sabe, nós temos que gerar uma força de repulsão a partir dessa superfície. Bom, como você pode ver, ela é uma superfície íngreme que sobe, né? Se nós quiséssemos bater nesse obstáculo, seria o equivalente a subir, não é, nessa superfície. E subir na superfície é seguir o gradiente, não é verdade? Então, mais uma vez, nós vamos seguir o sentido oposto ao do gradiente, porque aí ele vai nos levar, então, para longe do obstáculo, como você pode ver, tá? E claro, então, se a nossa força repulsiva é também aqui, né, o inverso, o oposto ao gradiente, nós obtemos então a mesma por meio da regra da cadeia, conforme você pode ver. Tudo bem? Mas o que acontece é que podem existir mais de um obstáculo no ambiente, e em existindo mais de um obstáculo, nós podemos estar então aí, não é, com mais de um obstáculo dentro da nossa zona de influência. Então o que vai acontecer é que a força repulsiva vai ser o quê? O somatório de todas essas forças geradas por cada um desses obstáculos. Então basta verificar quantos obstáculos existem dentro desta zona de segurança, desse ε0, né, que é centrado no robô. E aí o que acontece é que, se a gente tiver NO obstáculos, todos eles vão gerar uma determinada força de repulsão. A soma de todas elas, ou seja, a resultante de todas elas, é a nossa força resultante de repulsão. É a força que vai nos guiar, então, para longe de todos eles ao mesmo tempo. Tudo bem? Maravilha, então. Nós temos, então, a força atrativa que nos leva diretamente para o nosso objetivo. Nós temos a força repulsiva que nos leva para muito longe de todos os obstáculos. Chegou a hora, então, de combinar esses dois superpoderes em um único superpoder,
que é a nossa força resultante, que faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E a nossa força resultante é, claro, né, a somatória vetorial dessas duas forças, tudo bem? E ela vai, sim, né, nos levar para o nosso objetivo, claro, desviando de todos os obstáculos. Basta seguir, então, a força resultante que nós chegaremos lá. Pois muito bem, como é que nós fazemos, então, para transformar essas forças nas entradas do nosso robô? E as entradas do nosso robô, como você já sabe, velocidade linear e velocidade angular. Como eu faço para transformar uma força em uma velocidade linear e uma velocidade angular? Pois muito bem, é da seguinte maneira, tá? Nós vamos então transformar a nossa velocidade linear como sendo o quê? A magnitude desta força resultante, dessa força total, tudo bem? E claro, como você já sabe, é dada por esta equação, e o que acontece é que nós vamos, obviamente, fazer a limitação desta velocidade, tudo bem? E a velocidade angular? Como é que nós fazemos para obtê-la? Basta, então, nós obtermos o ângulo entre a força resultante e a orientação do nosso robô. Esse ângulo é dado por meio desta equação, muito simples. Nunca se esqueça de fazer o ajuste do ângulo, tudo bem? Para a gente colocar ele sempre, não é? No nosso esquema angular do robô, que é de menos 180 a 180 graus, em que 0 é a frente do robô, tudo bem? Ajustando esse ângulo, nós temos a velocidade angular. E não se esqueça também de fazer a limitação dessa velocidade angular, assim da mesma maneira que nós fazíamos nos controles e também fazemos para a velocidade linear. E é isso, e é só isso. Basta inserir isso no nosso robô a todo instante, claro, né? Em todo momento nós vamos verificar o ambiente e calcular, e aí nós temos então como obter esse caminho, esse trajeto. Tudo bem? Está vendo aí o pseudo-algoritmo desta abordagem. Mais bom mesmo, como você já sabe, é colocar isso na prática. Então vamos colocar o campos potenciais na prática. Bora programar. Muito bem. O programa em si, você já está mais do que acostumado, tudo bem? Nós vamos ter então a perfumaria, para a gente sempre ter um plot bonito, tudo bem? Mas vamos ao que interessa, porque isso tudo você já conhece, tá? Então eu vou definir alguns obstáculos aqui na cena, eu vou colocar 5 obstáculos. Eles são colocados de maneira aleatória aí no ambiente, tudo bem? Cada vez que eu rodar o algoritmo, eles vão aparecer num lugar diferente, tá? Aqui então, olha só, é uma parte importante, né? Eu estou colocando pela primeira vez então, tá? A colisão, a detecção de colisão do nosso robô, tudo bem? E a colisão do nosso robô, eu vou chamar ele então de zona de colisão, tudo bem? E ela é simplesmente o quê? O ponto mais distante do centro do robô possível. E o robô é formado então pelos sólidos geométricos que nós definimos lá no início do programa. Eu pego todos os pontos referentes a esse sólido geométrico, calculo a distância de cada um deles até o centro do robô e pego simplesmente o maior deles, tá? Então, eu vou criar uma zona de colisão, ou seja, um círculo mesmo em volta do robô. Você vai ver esse círculo no nosso plot. E qualquer coisa que entrar ali dentro, né, em termos de obstáculo, vai então ter detectada a sua colisão. Tudo bem? Bom, aqui então eu também vou determinar a zona de influência dos obstáculos, ou seja, aquela zona que os obstáculos vão começar a ter influência no robô, se eles estiverem dentro dela, ela também fica centrada dentro do robô, a gente vai ver, tudo bem? E é isso, tudo bem? Aqui são alguns limites para o plot, aqui tem muitos detalhes nesse código que na verdade não são o algoritmo, são coisas para embelezar, não é o plot, tudo bem? Vamos por que interessa. Então os campos potenciais têm as duas constantes, a atrativa e a repulsiva, e aí, na verdade, o desafio mesmo dos campos potenciais, como ele é um algoritmo muito fácil de ser implementado, o desafio é regulá-lo para que ele se comporte de uma maneira bacana, tudo bem? E regulá-lo tem a ver, então, com regular essas duas constantes. Dependendo da influência que você dá para cada uma dessas forças, não é? O comportamento do robô
muda radicalmente. Nós vamos ver isso, tudo bem? Bom, então vamos lá. Enquanto o robô não tiver chegado no seu objetivo, e aqui nós vamos medir isso por meio da distância entre o robô e o objetivo, né? Então, enquanto a distância for maior que um delta pequeno que nós escolhemos, né? um limiar de chegada, tá? Nós não paramos de fazer o algoritmo. E o algoritmo é o seguinte. Então, primeiro de tudo, calcular a força atrativa por meio da equação que nós obtivemos pela regra da cadeia, né, no sentido oposto ao do gradiente. Ótimo. Essa é muito fácil. A força repulsiva dá um pouquinho de trabalho, mas só um pouquinho mesmo, na verdade, né? Porque nós temos que detectar os obstáculos que estão dentro do ambiente, tudo bem? E nesse caso aqui eu usei obstáculos por meio de pontos. Então eu tenho o robô que é um ponto e eu tenho os obstáculos que são um monte de outros pontos. Então eu preciso detectar quais pontos estão dentro da zona de eventos aí, zona de influência do robô. Então eu faço como? Então para todos os obstáculos existentes, eu calculo a distância do robô até eles, verifico então para quais dessas distâncias ela é menor do que o ε0, ou seja, está dentro da zona de influência, e para todas aquelas que estiverem lá dentro, somente para elas, então eu calculo a força repulsiva, somo todas elas. E é isso daí, tudo bem? Aqui eu tenho uma variávelzinha só para plot, não tem importância para o algoritmo, tudo bem? O algoritmo, na verdade, é esse daqui. E aqui eu também detecto a colisão, ou seja, se alguma dessas distâncias entre o robô e os obstáculos for ainda menor, ou seja, for menor que a nossa zona de colisão, aí eu detecto colisão. Aqui, ó, nota numa variávelzinha que existiu colisão, não é? Até coloco aqui colidiu, não é? E eu vou usar isso daqui para parar o algoritmo. Você pode usar para outras coisas, tá? Mas nesse caso eu vou usar para parar o algoritmo. Tudo bem? Bom, continuando. Então, olha só, tem a força total, que é a soma dos dois superpoderes, do atrativo e do repulsivo. Então, nós temos uma força total que nos leva para onde nós queremos, que é para o nosso ponto objetivo, desviando de todos os obstáculos. Tudo bem? Então, nós temos que transformar a nossa força total em velocidade linear e angular, as entradas de controle do robô. Tudo bem? E a velocidade linear, como você já sabe, como você já viu, ela é o quê? Não é? A limitação entre a norma da força total e a velocidade máxima. Tudo bem? E a velocidade angular é quem? A velocidade angular, como você já sabe, então é o ângulo entre a orientação do robô e o ângulo desta força. Tá? E isso daí, claro, limitado e ajustado por meio, não é, do ajusta-ângulo e da limitação da velocidade angular máxima. E é isso, e é só isso. Esse é o algoritmo de campos potenciais. Olha que simples. O resto é inserir este resultado tanto no robô simulado quanto no robô real, se você tiver um aí com você. Tudo bem? Você já sabe que o robô simulado representa o robô real. Tá? E o resto é, como você já sabe, plot. Como você pode ver aqui é o final mesmo do programa. E é só isso. Vamos ver como ele se comporta? Então, como você pode ver, tem os 5 obstáculos dispostos de maneira aleatória aqui, tudo bem? Tem um ponto objetivo, que é a estrelinha cor-de-rosa aqui. Tem o robô aqui embaixo. Temos, então, o círculo vermelho em volta do robô como sendo a nossa zona de colisão. Então, se alguma coisa entrar ali dentro, colidiu. Nós temos nosso círculo verde aqui, que é a nossa zona de influência. Só dentro desta zona é que os obstáculos vão ter influência. E eu vou colocar a todo momento as 3 forcinhas, tudo bem? A atrativa, a repulsiva e a total, para que você veja que o robô segue na direção da força total. Vamos ver então como é que ele vai? 1, 2, 3 e... Maravilha, missão cumprida. Como você pode ver, o robô desviou de todos os obstáculos, sempre indo, não é, para onde a força total estava apontando.
E o mais legal de tudo é que você pode ver o formato dos campos potenciais desenhados aqui, não é? Pelo caminho que o robô, né, pelo rastro do robô ao longo do tempo. Você pode ver então os formatos dos campos potenciais combinados. Vamos ver mais uma vez? Vamos ver essa navegação mais uma vez para ver os efeitos. Não é fantástico como um algoritmo com ideias tão simples como esse funcionam com uma beleza? Mas se você parar para pensar em todos, não é, os conceitos ligados, ou seja, superfícies de campos potenciais, gradiente descendente, cálculos de forças, na verdade, não foi tão simples assim não é mesmo? Mas nem tudo são flores, tá? O campos potenciais, ele tem um defeito sim, ele pode ficar preso sim em mínimos locais. Este é um algoritmo que não possui completude. Completude, na verdade, é uma característica matemática que diz que, conforme o tempo passa, a probabilidade de se obter uma resposta tende ao infinito. Tudo bem? Esse algoritmo, infelizmente, não tem completude. Então, esse algoritmo pode ficar preso, sim, naquelas armadilhas criadas pelos obstáculos não convexos. Vou te mostrar isso agora. Então, nesta posição, eu coloquei os obstáculos nesse formato específico, em que eles criam aqui, né, as armadilhas não convexas para o nosso robô. E também aumentei a influência da nossa força repulsiva para que ela fique ainda mais atuante. Vamos ver o que acontece? Como você pode ver, o robô ficou preso nessa organização de obstáculos que formam aí, né, um conjunto de obstáculos não convexos por causa da zona aí de percepção. Você pode perceber que a força repulsiva sempre jogava o robô para trás, que tentava voltar por causa da força atrativa, e o robô ficava ali circulando preso. Como você pode perceber, o tempo ia para o infinito e o robô nunca ia chegar no objetivo dele. Por isso o robô não tem completude, tudo bem? E tudo bem também, né? Esse é um dos defeitos do algoritmo de campos potenciais clássico, porém, né, existem várias outras alternativas aí implementadas ao longo do tempo que vão resolvendo, né, esse tipo de problema. Inclusive, você pode inventar a sua própria maneira, né, de resolver esse problema aí, tá? Bom, esse foi o algoritmo de campos potenciais. Eu espero que você implemente e brinque bastante com ele para perceber as diversas coisas que podem acontecer. E bom, pessoal, esse foi o algoritmo de campos potenciais. Viu como é um algoritmo muito legal, com conceitos muito bacanas e é capaz de te levar para onde você quer, desviando dos obstáculos? Muito bacana, não é verdade? Pois muito bem, espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.